Olá, sejam bem-vindos ao 10º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é: ore contra o sentimento de baixa autoestima. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Hoje vamos falar de um dos piores sentimentos que pode invadir a nossa alma, que é uma baixa autoestima, que muitas vezes pode ser confundida com a questão da imagem, mas na verdade pode até estar influenciando, mas não é o ponto principal. Por exemplo, uma mulher pode dizer que a sua autoestima está baixa porque teve filho e ficou com a barriga flácida. Nesse caso, ela está com problemas com a autoimagem, que é a maneira com que ela está se vendo. Isso pode causar retração, vergonha, vontade de se esconder. Um homem que começa a ficar careca, ele pode ficar retraído, se incomodar com as brincadeiras que aparentemente são tão corriqueiras, mas que causam muito mal-estar. Tudo isso está ligado a um problema com a autoimagem, que eu defendo que dentro das possibilidades de cada um pode e deve ser resolvida. Se algo te incomoda e você tem condições de mudar, mude. Se não tem condições de mudar, camufle. Se não tem condições para camuflar, então aceite. Mas decida não morrer por isso. Você sempre será maior do que o seu corpo. É exatamente nesse sentido que queremos orar hoje. Por uma autoestima elevada, capaz de te levar a fazer uma avaliação positiva de si mesmo, em questão de emoções, ações, crenças, comportamento ou qualquer tipo de conhecimento de si. Para que você entenda a necessidade de uma boa autoestima, é necessário que você entenda que existem duas formas de visões a respeito do ser humano. A primeira é a visão do próprio ser humano, que tem uma visão limitada e tacanha. Nós só conseguimos ver o externo, que é o físico. Por isso somos capazes de definir uma pessoa pelo seu rosto, pelo seu cabelo, pelas suas roupas, pela condição financeira, o carro, a casa. Quem tem essa visão andará por ela. Vai viver uma vida de tormento, uma busca incessante pelo corpo perfeito, por bens materiais, e esse é um posicionamento tóxico, porque segue o padrão do mundo, e o mundo é inimigo de Deus. A segunda visão é a visão de Deus. A visão de Deus é bem diferente da visão humana. Deus tem planos e propósitos para nós. Ele nos olha por dentro. Por isso ele não interessa pelo que o homem aparenta. Ele vê diferente, como quando o profeta Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé e ele estava selecionando o rei pelo seu porte visível. E Deus disse para ele: não atente para o que você está vendo, porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Nessa oração hoje, é muito importante que você decida sobre qual perspectiva você vai avaliar sua autoestima. Se for pelo olhar pelo padrão humano, basta ir ao espelho. Mas se for pelo padrão de Deus, precisa consultar sua alma e ver como você está por dentro. Ver se você realmente é uma pessoa que vale a pena. Ver se é uma pessoa limpa, capaz de perdoar, não invejosa, não rancorosa, não grosseira, se sabe ajudar, se é capaz de fazer o bem. Uma pessoa que não é amargurada. Avalie o que existe dentro de você. Veja se isso é bom. Uma coisa que faz muito mal para a autoestima é saber que não somos exatamente as pessoas que Deus gostaria que fôssemos. E o problema é que Satanás se aproveita para as acusações, que cada vez nos levam mais para baixo. E muitas vezes pensamos que todos os males que estão vivendo são resultados da ação de Satanás. E nem sempre é assim. Mas porque os sentimentos estão muito distantes de Deus. Havia uma moça que se achava muito feia e por causa disso resolveu que não teria o que fazer em relação à aparência dela. Resolveu investir em sua alma e no que de verdade poderia fazer a diferença. Com o passar do tempo, ela percebeu que a aparência física é resultado de uma alma feliz, de quem está no melhor lugar para estar, que é o centro da vontade de Deus.
O tempo foi passando, ela foi se sentindo cada vez mais motivada a se arrumar. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo a oitava maravilha do mundo. Não por me achar bonita, mas por ter a certeza que sou exatamente a pessoa que Deus gostaria que eu fosse. Isso me deixa com a autoestima lá em cima. Orar para uma autoestima elevada está ligado a sabermos quem somos e como estamos por dentro. Isso é muito mais forte do que qualquer aparência física. Se conseguirmos entender isso hoje, vamos buscar uma transformação interna, pois essa é a única maneira de se ter uma autoestima elevada, tendo a certeza de quem somos em Jesus Cristo. E se somos exatamente a pessoa que Deus gostaria que nós fôssemos. Você quer isso para a sua vida? Então, vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te apresento cada uma das pessoas que hoje fazem comigo esse projeto de oração. Só o Senhor consegue ver cada um por dentro, sabe como está a alma, sabe como estão os pensamentos. O Senhor sabe, Pai, como cada pessoa está avaliando a si mesmo. O Senhor sabe como muitas pessoas estão doentes na alma, Pai, exatamente porque aquilo que mostram não é exatamente o que queriam mostrar. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que tem projetos e planos para as nossas vidas que vão muito além de qualquer aparência física, de qualquer condição financeira, porque o Senhor é Deus que faz a obra completa. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, toca cada um na alma, cura, Pai, todas as feridas que estão estragando essas pessoas por dentro e estão fazendo com que elas se vejam cada vez piores. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, elas possam entender que fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus eterno e perfeito. E que isso, Pai, faz toda a diferença em nossas vidas. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor dê condições para cada pessoa, Pai, que está insatisfeita com o seu corpo, que está insatisfeita com a sua aparência, que elas às vezes precisam, Pai, de uma mudança, de uma melhora. O Senhor sabe a medida certa de todas as coisas, o Senhor pode colocar tudo no seu devido lugar. Mas em nome de Jesus Cristo eu te peço que essa não seja a única razão de vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja tocando cada coração agora, fazendo-nos entender, Pai, que um dia todo o corpo físico vai perecer, mas quem somos em nossa alma, quem somos em Deus, vai perdurar por toda a eternidade. Então, Pai, que nesse momento o Senhor esteja dando senso de valorização aos seus filhos, não a valorização que o mundo traz, mas a valorização que vem do nosso Deus, que faz de cada ser humano único e perfeito, que eles possam sentir no seu toque, Pai, o quão especial nós somos. Saber que nós somos muito mais do que aquilo que o espelho mostra, porque nós somos exatamente aquilo que o Senhor pensa de nós. Trabalha hoje, Pai, na autoestima de cada um dos seus filhos. Olha para essas mulheres, Deus, que hoje estão entristecidas porque não tem o padrão que o mundo pede. Olha para esses homens, Pai, que muitas vezes se sentem inferiores por alguma questão. Que hoje, Pai, o Senhor esteja projetando a alma, que eles possam se ver exatamente como o Senhor vê, porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas, como um dia fez na minha vida. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que toque na autoestima de cada um desses, Pai, que me ouvem, de cada um desses que oram comigo. Isso é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração e que Deus te abençoe.